Olá, pessoal! Eu sou Graciane Saliba e hoje aqui comigo no Aquela Conquista, Tiago Oliveira. Tiago é palestrante, proprietário de lojas e editor do site Varejo Ativo. Você vai conhecer um pouquinho da história do Tiago, que vem inovando em gestão, propondo uma gestão bem diferente, e você vai conhecer agora essa história. Olá, Tiago, seja bem-vindo. Olá, Graciane. É um prazer para mim estar aqui hoje, receber esse convite e também poder compartilhar, espero poder contribuir com o sucesso, com o resultado de quem está nos assistindo. E essa é a nossa intenção. E para começar, aquela pergunta para o Tiago. Tiago, qual que é aquela conquista sua que te enche de orgulho, que foi algo bem diferente na sua vida? A minha grande conquista começa com algo não muito bom, na verdade com uma perda que eu tive. Quando eu assumi a primeira loja, o gerenciamento de uma loja era uma loja pequena com 4 pessoas. E aí eu fui com aquela sede que todo novo líder, imagino, a grande maioria, começa, querendo mudar tudo, querendo resultado muito rápido. Algum tempo depois, toda a minha equipe, que eram 4 pessoas, me chamaram ali para conversar e eu falei, poxa, essa reunião que eles propuseram deve ser algo para elogiar, para fazer algum comentário em relação à nova gestão. E, no entanto, não foi nada disso que eu imaginei. Quando eu cheguei, todos pediram demissão, um pedido de demissão em massa. Na pouca idade que eu tinha, com a pouca experiência, aquilo foi um choque, mas naquele primeiro momento eu ainda não tive consciência de que o problema era comigo. Ainda fui para casa acreditando que o problema era de todo mundo, menos meu. No dia seguinte eu não tinha mais ninguém na equipe para trabalhar. Mas por que isso foi minha grande conquista? Porque eu percebi, algum tempo depois, que eu tinha uma incompetência muito grande para lidar com pessoas. E foi através deste dia que eu comecei a procurar, me aperfeiçoar justamente no relacionamento com as pessoas, em adquirir novas ferramentas, novas estratégias, para que eu pudesse ter um resultado melhor. E aí procurei MBA, em gestão de pessoas, coach, programação neurolinguística, tudo aquilo que poderia agregar no resultado com as pessoas, eu procurei e por isso foi a minha grande conquista. Assim. Mudou tudo, né, Tiago? Mudou tudo. Realmente todo o conceito que eu tinha de liderança foi por água abaixo naquele momento. Eu vim de uma escola técnica em administração, estava fazendo faculdade naquele momento e eu percebi que tinha muito mais a ser aprendido e que lidar com pessoas não era só aquilo que eu imaginava. Frequentemente eu vejo que parte da pessoa a superação, parte de um fato, parte de algo que aconteceu na vida, e dali a gente redescobre e muda, e a gente pode ser muito mais feliz. E quando o Tiago fala de liderança, eu fico aqui pensando, porque cada pessoa quer ser líder. Quer ser líder, às vezes, em casa, quer ser líder, às vezes, na escola, quer ser líder na faculdade, num grupo, num diretório acadêmico. E a gente não existe um treinamento para liderança como você é líder. Não existe um manual que a gente segue, né, Tiago? E é tão difícil. E eu fico pensando, primeira pergunta, quem pode ser líder? E quem pode? Quem pode? Todos nós. E, aliás, muitas vezes nós somos líderes e nem temos consciência disso. Uma criança de 3 anos de idade, quando ela impõe uma vontade ali na família, no ambiente familiar, ela está liderando, ela está exercendo a liderança. Uma esposa, quando ela tenta administrar um conflito com o marido no ambiente de dentro de casa ali, ela está exercendo a liderança. Um colega de trabalho, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo, você que está assistindo esse vídeo, lembra em alguma situação de uma pessoa que influenciava o grupo e não necessariamente ela era um chefe, um líder com esse cargo efetivamente. Às vezes a gente tem um professor, mas que pouca influência exerce sobre a sala de aula. Às vezes a gente tem um aluno que comanda muito mais, né? Tem a turma lá do fundo que faz um barulho danado e às vezes a liderança do professor não consegue se sobrepor a essa liderança. E dentro do conceito de liderança humanizada, essas ferramentas, o que eu descobri foi que muitas pessoas já têm naturalmente essas habilidades e outras que querem ter podem aprender. Então essas ferramentas são coisas tudo muito simples, muito prático e que traz um resultado maravilhoso para a vida profissional e pessoal de qualquer pessoa. Tiago falou uma palavra e eu estou aqui pensando o que é isso? O que é liderança humanizada? Que eu ouvi falar, eu não sei o que é liderança humanizada.
O conceito de liderança humanizada, ele coloca o ser humano no centro de tudo. Muitas vezes o líder fica muito preso às tarefas, aos processos, ao resultado, que claro, nós queremos chegar a um melhor resultado e a liderança humanizada ela traz isso para a empresa, traz isso para o líder. Mas dentro desse conceito de liderança humanizada, trabalhar o ser humano de acordo com 4 pilares, que é autonomia, motivação, desenvolvimento e comunicação. Lembrar o tempo todo que nós temos pessoas inseridas no processo e não podemos tratá-las como máquinas, como simplesmente geradores de resultado. Tiago, eu tô adorando isso. E não tem como não pensar em direito do trabalho, que é o que eu vivo, Tiago, que eu adoro. E eu fiquei aqui pensando, às vezes na empresa a gente tem um problema porque o empregado acha que ele é inimigo do empregador, que o empregador quer prejudicá-lo. E eu sempre venho tentando, gente, vamos tentar humanizar essas relações. Porque quando a gente tem um empregado motivado, um empregado realmente feliz na empresa, que se sinta parte, tudo muda, porque ele vai querer produzir muito mais, aumenta a produtividade. Então o empregador ele tem que ver que ele desenvolvendo esse empregado, pode mudar a história, pode melhorar a empresa. E aí daí eu tenho várias perguntas que eu queria, então a primeira delas, tem como chefe, empregador, o líder, ser o melhor amigo do empregado? Ele deve ser o melhor amigo do empregado? Deve ser esses extremos, amigo ou inimigo? Tem como a gente buscar algo aí intermediário? Como que é isso? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Porque, principalmente as pessoas que não têm experiência com liderança, olha, agora, Thiago, eu vou ser gerente da minha equipe. Qual deve ser o nível de relacionamento para que eu mantenha, ao mesmo tempo, uma harmonia entre a equipe, mas também que eu possa ter, nos momentos necessários, a condição de corrigir, de dar um feedback. Então, uma vez, um palestrante disse algo que eu achei o melhor exemplo, a melhor definição. Para você saber se o nível de relacionamento com a sua equipe está num equilíbrio saudável, perceba o seguinte: se você estiver sendo convidado, tendo liberdade para ser convidado, para ser padrinho dos filhos da sua equipe, você está exagerando no nível de relacionamento. Agora, se também a equipe sempre faz festinhas em casa, happy hour, e você nunca é convidado, você também está deixando a desejar no nível de relacionamento. Então, a dica é sempre manter o equilíbrio. Um outro já dizia, olha, pode ir nas festas, nos happy hours da sua equipe, mas você não vai ser nunca o primeiro a chegar e nem o último a sair. É sempre manter o equilíbrio. Tiago, muito interessante isso. Eu fico pensando, às vezes, como deve ser difícil se um chefe numa empresa é convidado para ser padrinho do filho do empregado. E aí depois, na hora que ele tem que demitir, é quase uma missão impossível. E aí o menino vai perder o padrinho? Não tem como, né, Tiago? É muito difícil. Eu acho que isso a gente precisa realmente de um treinamento, desenvolver uma grande habilidade para trabalhar isso. Não é algo fácil da gente conseguir do dia para a noite. Então, realmente, eu acho importante a gente buscar uma qualificação nisso para poder chegar a esse meio termo que é o ideal, que é um pouco difícil a gente chegar. E, ao mesmo tempo, eu fiquei aqui pensando naquele caso que eu comentei, quando a gente tem uma equipe motivada. E eu queria que o Tiago falasse um pouquinho pra gente. Já que a liderança, ela não é só do chefe, mas que cada um ali pode ser líder na função que a pessoa exerce, como trabalhar essa liderança, essa gestão humanizada para deixar o empregado motivado? Porque à frente da equipe, quando a gente chega numa loja, se a mulher tá lá com o braço cruzado ou mexendo no celular e não olha para o cliente, vai tudo por água abaixo. Eu, por exemplo, falo, o diferencial para mim em loja é atendimento, Tiago. Pode ser a roupa mais maravilhosa que está na vitrine. Se eu chego na loja e a pessoa não dá atenção, você perde a motivação de você comprar naquela loja. Então, existem algumas lojas que eu já passo direto, aqui não dá. Posso apaixonar com a vitrine, mas não dá, porque eu sei que toda vez que eu entro, eu saio de lá arrependida. E como que você vê isso, Tiago? Como trabalhar isso com a equipe? Qual a importância dessa equipe para a empresa? Olha, eu acho que a gente poderia fazer vídeos e vídeos falando sobre motivação de equipe, mas teremos essa oportunidade em breve de falar mais sobre motivação. Mas de forma bem sucinta, assim, e objetiva, motivação é imprescindível, ainda mais
para aquela equipe que está frente a frente com o cliente. Dentro de uma indústria que fabrica uma calça jeans, a costureira pode estar até emburrada, de cara fechada. Mas como o cliente não está tendo contato com ela está produzindo, está tudo bem. Agora, para o líder que está comandando uma equipe comercial de vendas, de atendimento, o desafio é ainda maior, porque além do produto, do resultado sair, existe o processo para chegar a esse resultado, que é o atendimento. E o atendimento, ele é muito influenciado pelas emoções que aquela pessoa está sentindo, o atendente, por como está sendo o dia dela naquele momento, pela vida pessoal dela. E o líder, ele tem que ter ferramentas para ajudar esse profissional a equilibrar. Não existe, de verdade, não existe aquele papo de que vida pessoal é uma e profissional é outra. Tá tudo ali dentro, é um ser humano só. É papel do líder ter ferramentas disponíveis para ajudar a sua equipe a, dentro do local de trabalho, trazer um bom humor, um atendimento, um sorriso, mesmo que ela esteja passando por um problema. Aí são técnicas que qualquer pessoa pode aprender para poder repassar isso para a sua equipe. E um exemplo bem legal disso tudo é o artista. Quantas vezes você já viu o Faustão reclamar de um problema pessoal? Quantas vezes a Ivete Sangalo falou assim, olha, esse carnaval não vou poder cantar em pé porque eu tô com uma dor nos pés. Não existe. Naquele momento que ela está de frente para o público, ela tem que ter alta performance. E a motivação está intimamente ligada com isso, com as ferramentas que o líder tem à disposição para gerar essa alta performance na sua equipe. E o resultado disso a gente sabe, que é um cliente fidelizado, que são mais vendas, que é cliente sentindo-se mais à vontade ali dentro daquele ambiente. Eu fico aqui pensando, eu tive uma grande dificuldade. Quem tá aí, às vezes não sabe o que eu passei para entrar numa sala de aula. Eu sou extremamente tímida, Thiago. E nessa timidez, quando eu tive que entrar, gente, eu suava frio, era aquela emoção. Eu falava que cada aula era uma emoção. Porque eu tenho muita vergonha de falar em público. E isso é difícil para mim, às vezes, em alguns momentos. É algo que realmente eu preciso sempre concentrar, ver quem está ali. Mas como eu faço com muito amor, às vezes eu acabo superando um pouco isso. Às vezes pela própria vontade que eu tenho de comunicar, de poder expressar, de poder transmitir meu pensamento para quem está ali me ouvindo, eu acabo superando essa timidez. E quando o Thiago trabalhou esses 4 pilares de motivação, comunicação, autonomia e desenvolvimento, eu fiquei pensando nessa dificuldade da comunicação. Falar, fazer um discurso para 1 milhão de pessoas, eu não acho que às vezes não tem nem que ser para 1 milhão. Às vezes não é um discurso de Obama ou um discurso do Trump, mas às vezes o líder, ele precisa falar com a equipe. Ele precisa se expressar, ele precisa comunicar bem para conseguir até transmitir o que realmente ele quer, porque senão ainda dá a notícia errada ali para a equipe. Thiago, é possível treinar isso, desenvolver essa habilidade? Como que é essa comunicação com a equipe? Claro. Aliás, antes de responder, eu gostaria de fazer uma pergunta a você e quem está nos assistindo. Qual que é o maior medo da humanidade, Gra? Falar em público. Exatamente. E como que um líder ele vai ter o domínio da comunicação se um dos entraves, na maioria das vezes, é o falar em público, conduzir uma reunião? Quando a gente fala em comunicação dentro da liderança humanizada, é o líder se comunicar com a equipe bem e também fazer fluir a comunicação entre todos. Mas vamos, através da sua pergunta, talvez ajudar muitos que estão nos assistindo em relação a esse medo, esse pavor de falar em público. Claro, existem ferramentas, técnicas para facilitar isso. Por exemplo, se você estivesse em um avião, Gra, e de repente o copiloto sai da cabine e fala assim, olha, eu preciso de alguém para poder me ajudar a pilotar o avião. O que você sentiria nesse momento? Medo. Medo. Por que você sentiria medo? Como se eu tivesse sem alguém me guiando, sem alguém para me dar a mão, sem alguém que realmente entendesse do assunto. Agora, se ao seu lado tivesse sentado lá um piloto com muita experiência, ele sentiria esse mesmo medo? Não, porque ele deve ter a confiança para conduzir aquele avião. Pronto. É isso que na maioria das vezes acontece. As pessoas falam assim, eu tenho medo de falar em público. Mas ela tem medo porque ela não se dedica a aprender as técnicas para isso.
Se ela começa a aprender essas ferramentas, essas técnicas, olha, como que eu seguro um microfone, ou como que eu fico diante das pessoas, o tom de voz, a minha postura, ela começa a ficar mais segura. E aí, basta treinar para daqui a pouco ela fazer isso com naturalidade. Como você citou o seu exemplo. Às vezes, ao entrar dentro de sala de aula, eu ficava com muito receio, muito medo, às vezes por não ter sido preparada com técnicas para falar em público. O conteúdo você domina do direito e muito bem, mas a técnica, como passar isso para as pessoas é que às vezes não tem tanta habilidade, tanto domínio, tanta prática e gera o medo, gera o receio. Mas podem ficar tranquilos, que existe sim técnicas e ferramentas e são simples, é tudo muito prático e toda pessoa pode aprender. Excelente, Thiago. E até acho que aconteceu isso comigo, eu tinha 22 anos quando eu comecei a lecionar. Então eu ficava, será que eles vão gostar? Será que o povo vai entender o que eu estou falando? Isso gerava uma certa insegurança. E realmente acho que trabalhando dá para se sentir segura, firme, confiante. Não tem como deixar de perguntar para o Thiago sobre o varejo ativo. O que é o varejo ativo? De onde veio essa ideia que eu achei ela brilhante quando eu descobri? E eu conheci o Thiago ali na internet, pesquisando varejo ativo, eu descobri o Thiago. Então, queria que você contasse pra gente o que é o varejo ativo e como veio essa ideia. O varejo ativo, eu tenho duas grandes paixões, aliás, eu não vou falar quantas paixões eu tenho, não, senão eu vou gerar ciúmes em casa, né? Mas eu tenho algumas paixões na vida e uma delas são as minhas lojas. Lá eu digo que é o meu laboratório, é onde eu realmente posso ter a certeza de que aquilo que eu ensino para as pessoas realmente é válido e traz resultado. E uma outra grande paixão é o varejo ativo, que ali é uma janelinha que eu tenho para o mundo, para poder ensinar, compartilhar tudo aquilo que um dia trouxe resultado para mim com as pessoas. É ali que eu consigo me comunicar com um empresário lá do norte do país que está tendo uma dificuldade que um dia eu tive. E ali eu posso ajudar e receber esse feedback dele depois, esse carinho, para mim é sensacional. O varejo ativo começou como um hobby mesmo, algo que eu fazia por prazer e faço até hoje, compartilhando ali dicas com vídeos, com textos, para quem quer exercer uma liderança de forma humanizada e ter resultado com isso. E em 2016 eu tive o grande prazer em receber uma premiação do Banco Challenge, que é uma competição que elege projetos que tem por objetivo atender a um dos 17 objetivos sustentáveis da ONU, que é desenvolver negócios, desenvolver educação, desenvolver saúde. E o meu projeto, o Varejo Ativo, ele atendia vários dessas ODSs da ONU, entre fomentar emprego e renda, levar educação, levar desenvolvimento. E aí recebemos essa premiação, acabamos com isso conhecendo muitas outras pessoas, então o Varejo Ativo tomou uma proporção bem diferente daquela que eu imaginava. Eu lembro que dentro de um dos cursos que lançamos lá dentro do Varejo Ativo, nós tivemos 6.000 pessoas mobilizadas. E aí o que eu acho mais bonito de tudo isso é que são 6.000 pessoas, na maioria das vezes, são lojistas e pessoas que trabalham no varejo. E a gente sabe que o conhecimento, a educação para o varejo, ela ainda chega muito tarde ou de forma muito precária. O acesso à informação para quem está lá dentro da loja ainda é pequeno, por vários motivos, dentre eles a carga horária do comércio. A gente sabe que uma pessoa que trabalha numa loja, numa capital, por exemplo, ela tem um tempo de deslocamento para o trabalho, aí ela tem um horário que muitas vezes é de 8 às 18, isso quando ela não trabalha num shopping, que aí a gente tem finais de semana, trabalho noturno, e ainda tem, quando ela chega em casa, os afazeres domésticos. A maioria das pessoas que estão no comércio, no varejo, são mulheres. E ainda tem filho, tem marido, tem casa, tem todo um outro universo esperando por ela. E aí falta tempo para aperfeiçoar, para desenvolver, que é o quarto pilar da liderança humanizada. Eu tenho que sempre proporcionar para a minha equipe oportunidade de desenvolvimento. E o ensino à distância, ele oportuniza isso. Eu escolho o horário, eu escolho a forma, o melhor lugar para que eu possa aprender. E de pequenos em pequenas pílulas de conhecimento, eu vou me desenvolvendo. Essa é a grande sacada do ensino à distância. Eu poder adequar
os meus horários, a minha rotina, à minha necessidade de desenvolvimento. Isso cria uma oportunidade para muitas pessoas que não teriam condições de fazer se não fosse o ensino à distância. Vendo essa história do Thiago, deu para poder ter a certeza, cada dia mais, de que quando a gente faz com amor, quando a gente busca um sonho, e aí essa implementação do sonho, a gente faz ela com vontade, com força, com garra, e tudo muda. Então é um conselho mesmo, é até mesmo um pedido para que você que está aí nos assistindo, busque o seu sonho. E nesse sonho, eu tenho certeza que você vai colocar amor, vai colocar garra. É possível se aprimorar para isso. Ver o que é necessário para desenvolver aquilo, a gente tem que aprimorar cada dia mais. Buscar realmente o ensino à distância é uma forma muito boa, né, Thiago? Tendo essas pílulas, porque a gente pode aproveitar o tempo. Então é o tempo de deslocamento, às vezes enquanto tá ali fazendo um jantar, você pode já ir assistindo e ouvindo os e ouvindo quais as sacadas mesmo. Então, esse é um grande passo para que você também motive a sua carreira. E por isso, como a gente viu que o varejo ativo veio de um sonho do Thiago, que desenvolveu a liderança e leva a liderança, a gestão humanizada a todos os cantos, não só do país, mas do mundo, eu quero então conhecer qual é o sonho do Thiago. Qual é, Thiago? O meu grande sonho é realmente nós mudarmos a forma como as pessoas enxergam os trabalhadores do varejo, do comércio. Muitas pessoas enxergam que quem está no comércio, trabalhando no varejo, são pessoas que estão ali não porque escolheram, mas porque faltou a elas alguma oportunidade. E não, de verdade, nós encontramos muitas pessoas ali dentro que estão fazendo porque gostam. E o varejo é uma grande escola. Lá temos a oportunidade de todos os dias conviver com muitas pessoas, de várias formas. Seja por atendimento presencial, seja no contato em equipe, enfim. O meu grande sonho é esse, de que se eu puder contribuir 1%, através do varejo ativo, através dos cursos online, valorizar a valorização do trabalhador, mostrar que é possível eu estar trabalhando em qualquer empresa, em qualquer lugar, e estar fazendo aquilo gostando, com felicidade, com amor, com prazer. E o líder tem um papel fundamental em toda essa história. Thiago, a última pergunta, e aí a gente realmente, para a gente poder terminar, deixa uma mensagem para quem está te ouvindo. Olha, eu vou pegar emprestado, na verdade, uma frase de uma pessoa que eu admiro muito. Eu gostaria muito de ter dito essa frase, mas ela falou primeiro do que eu, mas vindo de quem vem, eu fico extremamente satisfeito de poder repetir. Um dia, essa senhora disse o seguinte: não deixais, não permita que ninguém saia da sua presença sem se sentir um pouquinho melhor ou mais feliz. Quem disse isso foi Madre Teresa. E é isso que eu espero realmente, que você, líder, possa sempre ter isso como meta no seu dia, ao acordar, que as pessoas que se aproximem de você possa contribuir com elas, que elas possam se sentir melhor na sua presença. E é o que eu desejo também para quem assistiu a esse vídeo, que elas terminem o vídeo se sentindo um pouquinho melhores e mais felizes. Muito obrigada, Thiago. Obrigada mesmo. Eu acho que foi um grande aprendizado para mim e para quem está lá nos assistindo. Obrigada. Obrigado eu. E eu saio daqui, com certeza, melhor, com o aprendizado que o Thiago me proporcionou e mais feliz de conhecer um pouco da história do Thiago, da liderança, do exemplo, de tudo que ele passou pra gente dessa gestão humanizada. Espero que você tenha gostado e também saia melhor e mais feliz. Acompanhe a gente lá no meu canal no YouTube, www.youtube.com/GracianeSaliba-BRS. Mande suas dúvidas, suas perguntas e também quero ver você construindo a sua história e depois vindo aqui contar pra gente. Até mais!